Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do wokeísmo da Disney, né? O Elon Musk disse que mandaram para ele um documento que, segundo eles estão dizendo, é o padrão da Disney de filmes daqui para frente. Ou seja, a Disney ela vai catalogar todos os filmes dela de acordo com esses 4 padrões aqui, padrão A, B, C e D. E daí, conforme for o padrão, ela vai liberar o vídeo na internet ou não vai fazer o projeto ou não vai. Bom, ele não sabe se é verdade, ele fala aqui que foi mandado por uma fonte anônima, né? Mas realmente é estranho isso daqui. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário do Ancapistão, Lagerhax Shapeado de Sunguinha Branca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só aqui, parece um documento formal da Disney. É de verdade? Não dá para saber. Como o Elon Musk está falando aqui, foi uma fonte anônima que mandou para ele, a partir da Disney, que seria mandatório esse tipo de coisa aqui, e segundo ele está dizendo, é racismo e sexismo. Por quê? Porque olha só como é que são os padrões, né? Padrão A, representação na tela, quer dizer que seria o melhor padrão de vídeos e filmes e séries que a Disney está considerando, né? Tem que atender pelo menos 3 das 5 áreas para atender o padrão A. Então ele define 5 itens aqui e a série tem que atender pelo menos 3 desses 5 itens, né? Então vamos lá. Item 1, caracteres, né? Personagens. 50% ou mais dos caracteres regulares, recorrentes da série vêm de grupos subrepresentados. Ou seja, mais de 50% dos caracteres da série, dos personagens da série... Caramba, caracteres fica na minha cabeça, né? Mas dos personagens da série tem que ser de grupos subrepresentados, né? E o que ele diz aqui em grupos subrepresentados, né? Ele fala aqui, ó, qualquer um tem que levar em conta a raça atual ou percebida, religião, cor, orientação, gênero, identidade de gênero, status de veterano, idade, desabilidade, deficiência física, né, ou outra categoria legal protegida. Então, ou seja, o que ele está falando aqui que seriam personagens de grupos subrepresentados? Tem que ter 50%, não é ter 1, 2, não tem que ter 50% ou mais de grupos subrepresentados. Atores, 50% ou mais dos atores também tem que vir de grupos subrepresentados, né? Ou seja, o que isso quer dizer, né? Pode ser que o personagem seja de um tipo, por exemplo, pode ser um personagem gay, mas o ator seja hétero, então atende o item 1, mas não atende o item 2. Se for um ator gay, mesmo que ele esteja interpretando um personagem hétero, aí atende o 2, mas não atende o 1, entendeu a parada? Porque você pode ter a mesma coisa, né? Enfim. Item A3, personagens secundários. Inclusão significativa de grupos subrepresentados como personagens secundários ou indivíduos que têm participação menor e atores de background, né? De fundo, né? Então, ou seja, esse aqui é mais fácil de atender, esse daqui não tem muito problema não, né? Ou seja, porque diz aqui, ó, inclusão significativa de grupos subrepresentados, desses grupos que ele fala aqui. Agora, item 4, a premissa da série, ou seja, o tema da série, né? Tem que ter uma integração sobre grupos subrepresentados no tema geral da série e nas narrativas da série. Ou seja, não basta ter personagens desses grupos, tem que girar em torno disso, né? Isso aqui é muito pior, no final das contas. Você pode entender que seja uma série que conta uma história divertida, uma história legal, uma história cômica, talvez, para você rir, né? Não, não pode. Tem que ter... O tema geral da série tem que ser grupos subrepresentados e as narrativas têm que girar em torno disso, né? História episódica. Integração significativa de grupos subrepresentados em episódios têmicos e narrativas. Por que ele está falando isso? Você, quando tem séries, você pode ter série que a história toda da série é uma história só, como uma novela no Brasil, que você tem os personagens, mas assim, se você perdeu um pedaço da novela, você não entende nada do que está acontecendo. Você tem que entender a história toda
para entender o que está acontecendo. Mas lá nos Estados Unidos, vocês já viram isso, né? Tem muita série lá que é chamada episódica, né? Ou seja, que na verdade não é uma história, você tem um grupo de personagens, mas aí eles têm, por exemplo, CSI, né? Aí tem naquele episódio eles investigam um crime. Então tem o episódio ele fecha em si mesmo. Você pode começar a assistir aquele episódio, não saber de nada de antes, você vai se divertir, vai entender a história e coisa e tal, né? Então o que ele está falando aqui é que tem uma integração significativa em temas episódicos e narrativas da história. Então, ou seja, se você tem esses temas episódicos, pelo menos um número significativo deles tem que ter a ver com grupos subrepresentados, né? Religião, raça, cor, orientação sexual, gênero, identidade de gênero, status de veterano e coisa e tal, idade, enfim, essas categorias aqui que ele falou, né? Isso daqui seria o ideal para a Disney, né? Classe A. E tem o nível B. 50% ou mais dos produtores e do grupo que escreve a série, ou 50% mais dos coprodutores e o pessoal que trabalha na série também são de grupos subrepresentados. Então, assim, agora já não está na história da série, mas está no pessoal que faz a série. Então, a liderança criativa do grupo é que tem que ser de grupos subrepresentados, né? 50% ou mais dos diretores de episódio, né? Ou seja, de novo, quando você tem essa série que é um episódio separado do outro, você pode ter um diretor para cada episódio. E aí ele está falando que tem que 50% ou mais dos diretores de episódio vêm de grupos subrepresentados. O diretor de casting, né, de escolha de atores, que casting é a escolha de atores e coisa e tal, tem que vir disso daqui, né? Participação significativa na liderança criativa. Promoção de um membro de um grupo subrepresentado em um papel que constitui uma progressão de carreira para pelo menos algum membro do grupo de escrita. Então repara, esse padrão B aqui, ele está falando, não é sobre a série em si, mas sobre o pessoal que está fazendo a série. E pelo menos 3 dessas 6 áreas têm que ser atendidas para atender o padrão B. Então repara, na verdade eu achei que você tivesse aqui uma série podia estar na A, na B ou na C. Não, na verdade isso daqui, o ideal para eles é que atenda todos esses padrões, né? Padrão C tem que atender 2 das 5 áreas. Aí é o pessoal que trabalha na série. Aqui o padrão B é a liderança criativa, o pessoal que escreve a série, coisa e tal, tem que ter grupos subrepresentados ali. O C é o pessoal que está ajudando, o cameraman, o pessoal que está passando cabo e não sei o que lá e coisa e tal, né? E no final tem aqui um standard D, né, o padrão D, que é justamente o pessoal que está entrando na carreira, ou seja, estagiários, pessoas de apoio e não sei o que lá, ainda menos, aqui ó, os pessoais que trabalham como fornecedores da série, coisa e tal. Olha que absurdo. Ou seja, ela está querendo colocar esse padrão aqui em tudo. Não é só na série. A série em si tem que ser woke. O pessoal que escreve a série tem que ser woke. O pessoal que ajuda na criação da série tem que ser woke. E aí na hora delas subcontratarem empresas ou trazerem estagiários e coisa e tal, tem que ser woke também, né? Ou seja, meu amigo, a última preocupação deles aqui é, será que o cliente final, o usuário final vai gostar dessa jossa? Eles não estão nem aí, eles não estão preocupados com esse negócio. É por isso que a Disney está quebrando, meu amigo. É por isso que estão na merda. Porque eles deveriam estar preocupados em fazer um filme que o pessoal gosta de ver. Pode ter representação no filme? Pode. Pode ter personagem mulher importante e posição de liderança? Pode, é lógico que pode. Mas, assim, eles não estão preocupados com a série ser legal, não estão preocupados com a história ser legal. Eles estão preocupados se tem representação ou não. Estão fodidos, né? E é por isso que a Gina Carano está processando a Disney, por ser considerada por questão de preconceito, né? Porque claramente está aqui. Foi uma questão de preconceito. Ela foi demitida da Disney por ser de direita. Ela está falando aqui que entrou numa ação contra a Lucasfilm e a Disney. Ela trabalhava na série The Mandalorian, era uma personagem que o pessoal adorava do Mandalorian, e no final das contas foi demitido porque fez um post não sei o que lá, e o pessoal da esquerda reclamou e obrigou a tirarem ela da série. É isso daí. Eu acho que a Gina Carano fez muito bem de sair da Disney, e beleza, vai processar a Disney, acho que é justo mesmo. Cara, claramente isso daqui é preconceito, né? Que absurdo esse tipo de coisa. E o pior,
Tá explicado por que a Disney tá quebrando. A última preocupação deles aqui, ó, devia ter aqui um padrão zero. O público vai gostar dessa jossa? Não tô nem aí para isso, isso é a menor preocupação deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.